Boa tarde a todos, eu sou Luísa Valente, sou professora da Universidade do Porto e hoje vou ser aqui a curadora deste painel que tem como tema o mar como fonte de alimento. Em primeiro lugar, quero agradecer à Matriz Portuguesa por esta iniciativa dedicada ao mar, na qualidade de presidente da Matriz, o João Micael, que organizou todo este evento. Depois quero convidar ao extraordinário leque de convidados que aqui tenho, e reparei que na apresentação faltava um dos convidados, a Maria Leonor Nunes, o Bernardo Carvalho, o Paulo Monteiro e Paulina Mota, pela disponibilidade para se associarem a nós neste painel aqui hoje. O mar, historicamente, está altamente ligado a Portugal. Ou melhor, os portugueses estão muito ligados ao mar em termos históricos, dos descobrimentos, temos esta costa imensa e o mar contribui de forma imensa para aquilo que é a nossa alimentação. Nós, não sei se têm ideia, mas somos os principais consumidores de pescado da União Europeia e os terceiros maiores do mundo. Cada português consome, em média, mais de 50 quilos de peixe e marisco por ano, quando a média europeia pouco passa dos 20 quilos. Só que nós temos um problema, somos altos consumidores de pescado, no entanto, importamos grande parte destes alimentos. Portanto, a nossa balança comercial tem um déficit altamente negativo, cerca de 75% acaba por ser importado. O que significa que urge tomarmos medidas no sentido de mitigarmos este imbalanço e possamos assim fomentar a economia através da inovação. E é por falar em inovação que temos aqui este painel e eu começaria por convidar a Maria Leonor Nunes para nos falar sobre a importância do mar para o consumidor português no sentido, e hoje que estamos a viver esta pandemia do Covid, a segurança alimentar é efetivamente uma das prioridades. As pessoas procuram alimentos cada vez mais saudáveis e seguros e por isso convidava a explorar um bocadinho este tema, a segurança alimentar, como preocupação do consumidor e dos mercados. Leonor. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. E vou tentar passar um pouco a mensagem da preocupação que existe sobre a segurança alimentar assegurada ao consumo de pescado. Como toda a gente já ouviu dizer, e a professora Luísa falou, o consumo de pescado tem imensos benefícios para a saúde e para o bem-estar do consumidor, mas também não podemos esquecer que representa alguns perigos, aliás, como qualquer alimento. Esses perigos resultam essencialmente da contaminação ambiental e de atividades humanas, mas também não nos podemos esquecer que resultam de más práticas no manuseamento, na conservação e também nós, consumidores, somos responsáveis por muitos desses problemas, porque nem sempre sabemos escolher a confecção culinária mais adequada. Então eu gostaria de vos falar um bocadinho nos principais perigos, que são biológicos, e dentro desses eu gostaria de destacar as bactérias patogénicas, os vírus, de que hoje nós nem queremos ouvir falar, das biotoxinas marinhas, parasitas e ainda também estamina e outras aminas biogénicas. Também temos um outro aspecto muito importante, que são os contaminantes químicos ambientais, e cada vez mais a sociedade tem preocupações em relação ao metilmercúrio, mas também não nos podemos esquecer que alguns dos contaminantes são formados durante a contaminação, durante a confecção culinária. Por exemplo, quando nós fazemos grelhados de peixe, os compostos que se libertam da gordura, devemos pensar um bocadinho e informar-nos melhor. Mas também temos que ter em conta que, para além destes contaminantes ambientais, há contaminantes que resultam da utilização indevida, de adição inadequada de aditivos, utilização indevida de ingredientes tecnológicos, má utilização de desinfetantes e produtos de limpeza. Mais recentemente, tem sido dada particular atenção aos chamados contaminantes emergentes
E penso que, apesar de não termos que ter grandes preocupações, temos que saber que é qualquer coisa que no futuro nos deve levar a ponderar a segurança do pescado de outra maneira. Dentro desses, gostaria de falar um bocadinho produtos farmacêuticos, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os retardadores de chama, os microplásticos, que é um mundo que hoje nos apoquenta. Mas também temos que ter um pensamento positivo. Eles têm sido detectados principalmente em estuários com elevados níveis de poluição e em zonas costeiras com uma elevada atividade humana. Mas também gostava de vos dizer que temos que ser positivos, mas também temos que estar informados. Por exemplo, o pentabromodifenol 99, que é um retardador de chama, é dos contaminantes emergentes que ultimamente tem sido mais encontrado no pescado. Portugal, tal como a Sra. Luísa já disse, nós temos um consumo respeitável, e o nosso pescado é fantástico, mas nós também temos que, como consumidores e como mercados, estar atentos às regras e às regulamentações da EFSA e também àquilo que a ASAI publica na sua atividade inspectiva. Mas também temos que ter confiança porque existem programas de monitorização que permitem garantir que todos os produtos da pesca, ou a maioria, têm elevada qualidade. Também nós temos uma indústria de processamento de pescado muito importante em termos económicos e em termos de abastecimento alimentar. A maior parte das empresas estão certificadas, quase todas elas são certificadas pela ISO 22000, que dá muita confiança, e cumprem as regras europeias e internacionais no que respeita às boas práticas de higiene e de fabrico. Assim, na sua larga maioria, o que é que nós podemos dizer? Os produtos processados e comercializados em Portugal respeitam as regras básicas da higiene e segurança alimentar. No entanto, o consumidor tem que fazer também escolhas responsáveis e privilegiando o consumo, as suas opções por espécies de baixo nível trófico. Estou a pensar na cavala, estou a pensar no carapau. E também é muito importante que nós estejamos atentos à informação que é dada relativamente aos controlos ambientais e às informações que são dadas pelas autoridades competentes. E para terminar, o que é que eu gostaria de dizer? Que o pescado é um alimento único. Não nos podemos esquecer que nós, se calhar, espécies de carne, os dedos da nossa mão chegam para os contar, e em Portugal consomem-se mais de 500 espécies de peixe e que nos proporcionam uma dieta rica e contribui bastante para a nossa saúde e bem-estar. Então podemos estar confiantes. Obrigada, Leonor. Eu, se calhar, fazia só aqui um apanhado e uma parte extremamente importante, que era falar dos ômega 3 que este pescado nos oferece. É que, efetivamente, quando pensamos na panóplia de alimentos que podemos ter à nossa disposição, o peixe é um alimento único que nos vai fornecer os ômega 3, o EPA e o DHA, que tanto se fala hoje em dia e que têm benefícios inúmeros para a saúde humana. E, portanto, nisso digamos que uma fonte única dentro destas 500 espécies que possuímos, e em termos de sustentabilidade, efetivamente fica só aqui a nota que devemos sempre optar por espécies existentes em Portugal ou que sejam produzidas em Portugal, de forma a minimizar este desequilíbrio da balança. Eu sei que somos ávidos consumidores de bacalhau, que não é uma espécie que existe aqui na nossa costa, a pescada também não, mas como bem disse, temos a faneca, temos o carapau, temos a cavala e, portanto, se calhar a escolha responsável do consumidor é importante. Outra coisa extremamente importante é começarmos a aumentar a nossa capacidade de produção. E para isso, um dos meus convidados aqui da Oceano Fresco, o Dr. Bernardo Carvalho, que apresentou e conseguiu juntar a inovação e a ciência a uma empresa que hoje é uma referência em Portugal. Bernardo.
Muito bem, muito obrigado. Conseguem-me ouvir? Sim, muito bem. Muito obrigado pelo convite. Eu tomei a liberdade de pensar que vos podia mostrar algumas imagens que explicam como é que nós, Oceano Fresco, estamos a pensar a aquicultura de bivalves, nomeadamente a aquicultura de amêijoas. Portanto, se me dão licença, vou partilhar uns slides que explicam melhor do que eu sem o apoio deles. Então, muito bem. Oceano Fresco. Nós existimos para resolver o problema que todos estão cientes de que a alimentação humana neste momento é insustentável e ainda será mais insustentável daqui a 30 anos, por uma série de razões. Nesta audiência estão todos muito conscientes, portanto vou passar rapidamente. Mudanças climáticas, biodiversidade, resistência antimicrobiana e poluição da água. Portanto, temos aqui um problema enorme e o Oceano Fresco vem ajudar a resolver este problema. Somos uma de muitas soluções, não nos arrogamos de ser a única solução, como é evidente. A nossa perspectiva sobre isto é que, tal como já foi referido anteriormente, a natureza já tem uma solução que é comermos espécies da base da cadeia trófica. Há soluções mais complexas do ponto de vista científico, cultura celular, ou técnico, melhor dizendo, a comida carne ou alimentos à base de plantas, que exigem grande investimento. Nós optámos por olhar para o que a natureza já oferece, não é a faneca, é neste caso a amêijoa. E porquê o bivalve, porquê a amêijoa? Porque é uma proteína animal para consumo humano muito sustentável, não tem inputs artificiais, assim por assim dizer, não precisa de químicos como a agricultura, não tem come ração, tem um baixo consumo energético e tem alguns outputs positivos por serem animais filtradores, além de serem saudáveis e saborosos. Antes, escolhemos os bivalves por isto. Dentro dos bivalves, também, além de sustentáveis, nós, claro, como empresa, temos que apostar em algo com um mercado grande, um mercado que já exista, porque inventar a demanda é muito difícil, e os bivalves são um grande mercado a nível mundial, valem mais ou menos 20 bis a nível mundial, os dados são antigos, com 4 espécies, das quais nós escolhemos as amêijoas. Porquê? Porque dentro das amêijoas, nem todas as amêijoas nascem iguais. Há umas amêijoas melhores do que outras. As espécies europeias, como a nossa amêijoa boa, a Rhodotabes decussatus, tem muito mais valor do que a Rhodotabes filipinara, que é uma espécie invasora de origem asiática. Por isso, há para onde escolher, há menos competição que as outras espécies e há um grande potencial para aumentar a produtividade. Isto é tudo música para os ouvidos do empreendedor e conseguimos juntar a sustentabilidade ambiental com a comercial, que no fundo deve ser uma obrigação mínima para qualquer empresa, hoje em dia e no futuro ainda mais. E com base nisto, nós criámos uma proposta para o consumidor, que é o que nós chamamos de a trilogia mágica, que é uma comida que combina a sustentabilidade, a saúde, ou em inglês healthy, cálculos tem ômega 3, muita proteína, pouca gordura, e é saborosa, ou seja, é sustentável, é nutritiva e é saborosa. E é muito difícil combinar estes 3 elementos numa fonte alimentar, num alimento. Um é muito fácil, claro, 2 também há muitos, os 3 não é nada fácil, numa proteína animal. Portanto, nós temos o que nós gostamos de chamar a super comida a amêijoa, que é um animal completamente menosprezado a nível europeu. Nós portugueses não damos valor, mas em europeu é. Mas na verdade ele tem muito para oferecer. E então dirão, bom, fantástico, mas porquê que nunca ninguém fez isto? Bom, porque o setor em Portugal e na Europa, mas em Portugal então é flagrante, é muito curto-prazista, está focado em espécies de baixo valor, não é de base científica, não tem semente, porque destruíram os bancos naturais de semente, e é muito fragmentado em baixa escala. No fundo, é mais ou menos assim, isto é uma fotografia da Galiza, mas estamos no século XIX em termos de práticas aquícolas. Nós, claro que somos diferentes, temos uma visão de longo prazo, focamos em espécies de alto valor, europeias, não invasoras, somos orientados pela ciência, temos a integração vertical da cadeia de valor e somos escaláveis. Para vos dar o que é que isto quer dizer na prática, para vos dar uma imagem, isto é o nosso centro biomarinho na Nazaré, combina a maternidade de bivalves na parte traseira, na parte sobrelevada, uma maternidade de bivalves,
Na parte frontal, escritórios à esquerda, na parte de vidro, e à direita, laboratórios de genética e patologia. Portanto, a ideia de várias valências num só espaço. E por dentro é mais ou menos assim. Tem um cultivo de fitoplâncton, que é a comida das amêijoas, reprodutores, uma sala de semente, e que, portanto, isto tudo já indica que nós cultivamos como a natureza. Ou seja, não há a questão do mal-estar animal, como nos peixes. Eu sei que a MOE é muito sustentável, mas nem sempre é assim. E não há a questão de rações, que é uma dependência enorme de fornecedores e que também tem impacto ambiental. E ao nível da engorda, temos um viveiro em mar aberto, 100 hectares no Algarve, a 2,5 km a linha reta da Ria de Alvor, que nos permite fazer toda a engorda subsequente. Então, mais uma vez, tirando partido do que a natureza oferece com fitoplâncton que existe naturalmente na coluna d'água. Portanto, aqui isto é o que nós fizemos em prática para aplicar uma abordagem nova à produção de amêijoa. E só para terminar, dando-nos mais algumas noções do que estamos a fazer, estamos a focar nestas duas espécies europeias de cima, que têm um preço muito mais alto que a espécie de baixo, que é uma espécie invasora, como eu disse, asiática. A de cima, o nome comum, amêijoa boa, amêijoa macha, e a de baixo, a amêijoa japónica, ou japonesa. Estamos focados no mercado de semi-adultos, ou seja, de sementes para os engordadores, que não têm neste momento semente, da Ria Formosa, Ria de Alvor, etc., Galiza, e a venda de tamanho adulto para consumo humano, que são mercados suficientemente grandes para serem rendíveis, e temos uma abordagem de colaboração aberta em 3 grandes temas, esta com institutos portugueses, espanhóis e noruegueses, estes com Estados Unidos e Portugal, plataformas digitais Portugal e Espanha. Portanto, temos de escolher o que é que há de melhor na Europa, neste caso, para trazer valências para o nosso modelo de negócio. Corremos a cadeia de valor toda, como disse, porque é muito importante conseguir produzir a semente até ao tamanho adulto, para ser independente. E muito obrigado, esta é uma vista da nossa equipa e da nossa aula de semente. E pronto, isto, no fundo, correndo muito rapidamente, é uma abordagem diferente, porque é empresarial, mas é explicar o que nós estamos a fazer, trazendo práticas que vêm das plantas e dos peixes para um setor que ainda vive no século XIX. Muito obrigada, Bernardo. Realmente é impressionante o trabalho que têm feito e eu acho que a vossa empresa é um dos bons exemplos daquilo que se pode fazer em Portugal em termos de inovação. E com esta trilogia maravilhosa da sustentabilidade do alimento saudável e da comida saborosa, é preciso que o consumidor responda realmente a estas escolhas, porque no final é o consumidor que vai escolher. E por isso temos aqui um outro convidado, o Dr. Paulo Monteiro, que é o Diretor de Responsabilidade Social e Corporativa da Auchan e que melhor do que ninguém sabe o que é que o consumidor procura e de que forma é que eu queria que elaborasse, de que forma é que a vossa empresa poderá ajudar as escolhas do consumidor, porque na verdade o consumidor muitas vezes não está informado devidamente e eu sei que as empresas podem fazer algum trabalho no sentido de os encaminhar em relação à escolha de um produto ou outro. Dr. Paulo. Bom, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer. Estão-me a ouvir bem? Sim. Começar por agradecer o amável convite e dirigir uma saudação especial aqui aos companheiros do painel e, se me permitem, enfim, uma saudação muito, muito particular à doutora Maria Leonor Nunes, grande amiga e que já não vi há algum tempo e folgo em ver que estão todos bem e de saúde. Bom, o tema é de facto um tema muito pertinente, sobretudo porque muitas vezes parece que surge uma dicotomia que é planeta versus economia, como se, enfim, fossem duas entidades e duas dimensões que, em alguns casos, há que reconhecer, surgem de facto de forma oposta. O mar, de facto, é a maior fonte de proteínas e hoje sofre desafios que, enfim, alguns deles já foram aqui, enfim, avançados. Enfim,
estudos recentes mostram-nos que no Mediterrâneo 63% das populações avaliadas, de facto, têm níveis biologicamente insustentáveis. Também já foi dito que, em média, o consumo de pescado é de 20 kg ano, isto dados de 2017, 2018, e, portanto, se referirmos que em 1960 eram 9 kg, percebemos, de facto, enfim, o grande salto que também houve aqui no consumo. E, portanto, aparentemente, os desafios, se não forem tomadas medidas, enfim, a tempo e adequadas, podemos ter aqui um futuro muito preocupante. Bom, as entidades que disponibilizam produto aos consumidores têm aqui um papel, naturalmente, e os consumidores depois são, enfim, quem está na ponta final do circuito e quem toma as grandes decisões quando está em frente às peixarias, seja as peixarias, enfim, nos mercados tradicionais, seja as peixarias nos hipermercados. O que é que uma empresa como a Auchan, que ainda por cima, enfim, provavelmente não saberão, mas é a única empresa da distribuição moderna em Portugal que tem a certificação SA 8000, ou seja, é certificada em responsabilidade social. Isto significa, e é uma certificação que já vem desde o ano 2006, e portanto isto significa que há aqui um conjunto de compromissos que a Auchan tem assumido e tem procurado implementar. Por exemplo, em 2008, a Auchan deixou de comercializar determinadas espécies de tubarão e, portanto, esta é uma primeira forma digamos, de orientar o consumo, é determinar aquilo que pode ou não ser vendido e, por exemplo, no caso concreto, nomeadamente a tintureira, a lixa, o anequim, desde 2008, que assumimos o compromisso de não vender estas espécies. Por outro lado, tentamos, de facto, aumentar a presença daquilo que é o pescado da aquicultura, e posso-vos dizer que neste momento aproximadamente 50% das 5.000 toneladas de pescado que foram vendidas pelos hipermercados Auchan em 2019, eu aqui quando falo em pescado falo em peixe fresco e moluscos, 50% era da aquicultura e, portanto, há aqui também um compromisso de continuar nesta direção e talvez um dos grandes desafios é a diversificação das espécies. E aqui o desafio é muito significativo porque ele, enfim, entra em tensão com aquilo que são os hábitos e os gostos dos consumidores. Dizer-vos, por exemplo, não será seguramente uma novidade muito grande, mas 65% das nossas vendas resultam basicamente de 5 espécies. Portanto, dourada, robalo, salmão, carapau e sardinha. Portanto, estas 5 espécies representam 65% das nossas vendas. Já tentámos introduzir o ruivo, o safio, a raia, a faneca, o besugo, a cavala e, de facto, deparamos com fraquíssima adesão por parte dos consumidores. Seja porque estas variedades, enfim, que não está em causa o seu valor nutritivo, nem sequer o preço de mercado. Não integram aquilo que é a generalidade da dieta dos portugueses no que respeita a peixe. Aqui fazemos um esforço para além de disponibilizar estas variedades, avançar com soluções culinárias, com receitas, com sugestões, com soluções integradas de como é que este tipo de peixes pode ser consumido. Temos um programa de vida saudável em que, naturalmente, procura valorizar, enfim, aquilo que são uns aspectos mais interessantes e que a doutora Luísa Valente mencionou há pouco, enfim, a riqueza em ômega 3 e, portanto, enfim, como exemplo, em maio, que é o mês do coração, e que, enfim, temos sempre umas campanhas especiais de informação, enfim, de juntar, de criar uma determinada teatralização na peixaria, juntando os peixes mais, enfim, mais ricos em ômega 3 e associando-os, de facto, com a proteção cardiovascular.
mas há aqui um grande desafio em tornar apelativos, em tornar sexys, um conjunto de espécies, hoje de baixíssimo consumo, e que, se de facto conseguíssemos diversificar o consumo destas espécies, aliviaríamos provavelmente, enfim, a pressão a que algumas outras espécies estão mais sujeitas. Portanto, eu diria que a Auchan, e resumindo, procura intervir, enfim, determinando, por exemplo, que espécies vende e não vende, aumentando a participação de produtos da aquicultura, procurando diversificar, procurando aumentar os produtos com o selo MSC, e neste momento, por exemplo, 3 das nossas variedades de bacalhau seco têm o selo MSC, mas é um processo que não é fácil. E, por outro lado, um esforço em diversificar a oferta, e aqui, de facto, deparamos com sérias dificuldades, resistências, digamos, do lado do consumidor, por serem, enfim, as espécies que procuramos diversificar ainda corresponderem muito, em alguns casos, a nichos de mercado, a gourmets, enfim, a pessoas que têm, enfim, têm uma maior aptidão para o experimentalismo gastronómico, mas, enfim, torna-se difícil. E depois, enfim, as lógicas do mercado acabam aqui por imperar. Enfim, se eu coloco à disposição do consumidor variedades de peixe que não são consumidas, que não são compradas, que geram quebra, etc., isto cria aqui um círculo que não é fácil de interromper, mas que coloca desafios que me parecem particularmente relevantes, enfim, para quem se preocupa com estes temas do mar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo. Efetivamente, o consumidor fica aqui a responsabilidade do fim da cadeia, porque, no fundo, todos falamos em sustentabilidade, mas todos nós, quando tomamos a decisão do produto a comprar, nós é que vamos determinar se queremos continuar a ser sustentáveis ou não. Quanto a tornar os produtos sexys, hoje tenho aqui a doutora Paulina Mota, que nos vai falar de como é que, utilizando uma gastronomia mais molecular e aproveitando que a cozinha está na moda, poderemos ajudar aqui a pôr um selo de sustentabilidade a espécies se calhar menos conhecidas. Quer-nos falar um bocadinho sobre esses grandes desafios com que tem trabalhado ultimamente? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu vou falar de um assunto também relacionado com o mar, mas que não será tanto o peixe, mas mais as algas, que é um aspecto que ainda levanta desafios maiores do que aqueles que referiu o Dr. Paulo Monteiro em relação aos peixes. Aqui há uns meses, poucos meses, eu estava a assistir ao lançamento do Seaweed Manifesto e a pessoa que estava a apresentar e a introduzir, as várias pessoas que iam falar, quando ia introduzir as algas na alimentação e a introdução de algas na alimentação, ele pegou num produto, mostrou, olhou para aquilo com um ar desconfiado, disse: vou experimentar hoje ao jantar, será que eu vou gostar disto? Eu olhei para aquilo e pensei: não consegues convencer ninguém, quem está a assistir, a provar um produto com algas, e aquilo era para incentivar o consumo de algas. Nesse manifesto diz inclusivamente que elas terão um papel importante em reduzir as carências nutricionais, por causa de uma população crescente também, porque não é sustentável continuar a produzir na Terra, e que em 2050 0,1% dos oceanos vão estar dedicados a produzir algas, portanto 15 vezes mais do que hoje, com várias aplicações, obviamente, mas uma delas será a alimentação. Ainda há outro aspecto que é importante considerar, em que as algas poderão ter um peso muito grande. Cada vez mais a tendência é para as pessoas, há uma tendência cada vez maior, não é? Para as pessoas consumirem produtos, alimentos sem ser de origem animal. E isto durante a pandemia agora aumentou muitíssimo, portanto aumentou imensamente o número de pessoas que querem consumir outro tipo de produtos. E portanto os consumidores estão a pedir cada vez mais produtos plant-based. E nota-se, por exemplo, em Inglaterra, que há uma competição enorme entre os supermercados a ver quem é que introduz mais produtos plant-based. E também aqui as algas podem ter um papel importante a desempenhar. Agora, se as algas já têm um peso considerável na dieta dos vários países ocidentais, no Ocidente não têm,
e da nossa experiência de trabalhar com algas, vimos que as pessoas têm uma certa resistência, a provar, a comerem algas. Agora, se pretende que as pessoas consumam algas, se pretende alterar a dieta, é preciso motivar as pessoas primeiro a prová-las, a familiarizarem-se com elas e depois a consumi-las. Há 6 anos nós interessámos por explorar um pouco as potencialidades gastronómicas das algas. Eu estou ligada ao mestrado em Ciências Gastronómicas, portanto, grande parte dos nossos alunos têm competências e uma sensibilidade gastronómica grande, muitos deles são cozinheiros. E adquirem alguns conhecimentos de ciência. E eu acho que são pessoas que é determinante envolver em projetos de investigação, porque não é normal as equipes de investigação terem pessoas com estas competências, portanto, envolvê-los em projetos de investigação, porque devido precisamente a essa competência gastronómica, e se a alimentação humana está em causa, todos esses aspectos são essenciais. Submetemos depois um projeto que foi financiado, que se chama Alga for Food, Algas na Gastronomia, em que pretendíamos estudar as algas da costa portuguesa, estudar novos processos de conservação para preservar mais a qualidade e as características organoléticas e desenvolver produtos e estratégias para introduzir nos hábitos alimentares dos portugueses. Há alguns estudos que indicam que se pretende alterar os hábitos alimentares, introduzir algum produto novo, que não se deve de todo querer mudar tudo. Portanto, eles têm que ser integrados em alimentos que as pessoas conhecem, em alimentos que as pessoas estão habituadas a consumir e compatíveis com os hábitos alimentares delas. E nós, foi esta a estratégia que seguimos e tentámos um desenvolvimento baseado na ciência e estudámos os voláteis de algumas algas por GCMS. E aí fomos logo identificar algas que tinham um aroma parecido com o pepino, com a couve portuguesa, com os percebes, com o chá verde. Identificámos algas com padrões completamente diferentes, depois tentámos validar isso com análise sensorial e com grupos de foco, e a partir daí começámos a desenvolver alguns produtos. E uma das coisas que vimos era, por exemplo, que a alga wakame fresca tem sabores que lembram os da couve portuguesa. E, portanto, produzimos com ela uma sopa que os portugueses lembram muito o caldo verde, também a versão que fizemos, servíamos também com chouriço, e juntámos também um pouco de alga combo para potenciar o umami e conseguirmos reduzir o sal. Depois vimos que a alface do mar seca, a fresca não, porque os aromas variam muito, consoante elas são processadas ou não, lembrava muito o chá verde. E fizemos um gelado com chá verde, fizemos bombons com um gelado, desculpem, com a alface do mar, fizemos uns bombons com a alface do mar, fizemos trufas de chocolate com a alface do mar e os resultados foram tão satisfatórios que passámos a produzir uma série de outros bombons com alga nora e com alga combo, portanto, vários bombons com algas. Fizemos um painel de análise sensorial com mais de 150 pessoas. A maior parte das pessoas não identificou o que lá estava, mas a maior parte das pessoas gostou bastante dos produtos. Depois também as introduzimos em queijo de cabra, estabelecemos uma colaboração com um produtor de queijo de cabra, introduzimos algas em queijo de cabra, deu produtos bastante bons e com características muito diversificadas. O produtor, ao princípio, estava um bocadinho desconfiado e acabou por ficar muito entusiasmado. Como há este interesse por produtos plant-based, resolvemos fazer o mesmo, mas com alternativas ao queijo vegetais. E fizemos com caju fermentado, queijo de caju fermentado, em que introduzimos também algas e também desenvolvemos uma série de caldos com algas, 4, com algas, em que as algas são o elemento central, embora tenham outros vegetais, alguns deles, e, por exemplo, algumas que sabem mesmo a bivalves, portanto, uma pessoa que, de repente, tem uma dieta vegana e não pode usar, tem esta hipótese de dar um certo sabor, por exemplo, a bivalves, alguma coisa que cozinha, porque os caldos sabem isso. E fizemos mais coisas, pães, manteigas, compotas, biscoitos, portanto, fizemos várias coisas com algas. E ainda fizemos outra coisa
Também referindo com o que foi dito na intervenção anterior, que as pessoas veem os produtos, mas não sabem consumir, não podem usar. Também se vendem algas nos supermercados. Obrigada, Paulina. Nós vamos ter que concluir o nosto painel. Estaríamos aqui a tarde toda a falar, porque já vimos que as aplicações das algas são imensas. Eu concluía este painel só com talvez aqui 3 coisas. A responsabilidade do consumidor final que vai decidir aquilo que vai consumir. A importância de consumir pescado, porque é um produto rico em ômega 3. A importância de consumir espécies de baixo nível trófico. Já falamos aqui de peixes pelágicos, a cavala, a sardinha, que já não é muito sustentável, mas o carapau e, por exemplo, a faneca. E, finalmente, os bivalves e as algas, que são também elementos extremamente sustentáveis da nossa cadeia de valor e que podem contribuir para a nossa alimentação. Muito obrigada a todos e passamos ao painel seguinte. Obrigada pela vossa presença.